tem que forçar um pouquinho mais pra trás, né? Deixa a câmera. Oi, gente, vamos entrando. Sejam bem-vindos. Bom dia. Isso tá bom, Davi. Ficou meio grande. Pode levantar a alavanca só um pouquinho. A alavanca muito perto do seu rosto. Só levanta aqui também o pezinho pro pé. Oi, Verinha. Oi, Diana. E Tomou agora? um bom café da manhã? Oi, Laísa. Bom dia. Calma, tá aparecendo para as pessoas assim. É. Gente, vocês vão virar de lado a câmera hoje. O formato é diferente. Estamos experimentando um formato aqui um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Virginianos, me perdoem. Mas nós é assim. Tá vendo? Tá vendo? É bom que vocês veem outro ângulo aí da decoração. E aí, gente? Tudo bom? Desculpem o atraso. Mas é porque eu queria fazer esse novo formato. Davi tá dizendo, não faça não que vai demorar. Mas aí, minha vibe libriana e um pouco de Ares também, meu ascendente, me disseram, não, tenho que fazer assim, vamos fazer assim, botei na cabeça. Aí por isso que a gente atrasou, senão tava tudo certo, né? E, enfim. Mas foi por um bom motivo. A gente vai ficar numa mesa, eu acho que fica mais confortável, porque a gente vai bater um bate-papo, vai ter um bate-papo com vocês. E eu acho também pela questão do som, né? Eu acho que a gente também fica mais perto da câmera. Agora vocês vão ter que virar a câmera, né? Vira pra cá. Quem tá usando a televisão vai ficar uma maravilha agora, eu acho. Eu acho que dá pra virar aí na televisão e ficar vendo de lado. Me diz aí como é que vocês estão vendo a gente. Gostaram do novo formato? Eu confesso que tá um pouco, assim, tô me acostumando ainda em olhar o feed, o bate-papo, com eu estando torto, mas vamos lá, vamos ver, né? A Dione tá dizendo que acha linda a decoração. Ei, Johnny. A Raíssa tá dizendo que adorou o formato. Aí, Raíssa. Tá bom. Tá vendo? Tá vendo? Ó? Mas Tem quem, razão. mas quem não gostar pode dizer também, tá, gente? Ó, quem não gostar, fala aí, diz É aí um nos ambiente comentários. democrático. É dizer, não, Cal, volta pra horizontal, ou pra vertical, né? Que a gente tá agora aqui no horizontal. Isso, nas aulas de yoga, acredito que vai ficar no formato anterior, não é? Eu acho que sim. Porque eu também tô querendo testar no YouTube, né? Ver como é que a gente pode fazer esse formato no YouTube. E a live no YouTube geralmente é assim na horizontal, né? Dá pra fazer também na vertical, mas como a tela do YouTube é horizontal, então é uma possibilidade maior para todo mundo, né? Ver assim como se fosse na TV. Claudine disse que tá com saudade, tá por aqui ela. Ei, Clô, vamos se falar, vamos marcar uma live. A gente se fala por aqui. Nossa, a Clô é uma terapeuta maravilhosa e ela me atendeu nos últimos dias, né, nas semanas que se passaram. Inclusive, um dos assuntos que a gente vai falar, aliás, o assunto que a gente vai falar aqui agora é sobre chakras, né? E a Claudine, ela tinha identificado que eu estava com desequilíbrio aqui no chakra do plexo solar. E aí a gente fez todo um tratamento em relação a isso, para reequilibrar esse centro energético e foi bem bacana. Então, ó, Clô, vamos marcar um dia pra gente conversar por aqui também. E também por outros meios, Isso. né? Claudine, se Não você só quiser aqui. ficar por aí também e dar uma ajuda pra gente, vai ser muito bem-vindo, É, tá? fica aí, amada. Qualquer coisa a gente te chama já já por aqui. Eu acho que pra gente visualizar melhor, eu vou desativar os comentários por enquanto. E aí depois a gente volta, abre para perguntas e tudo mais, tá bom?
Pode ser? Porque aí vocês ficam visualizando melhor, porque a parte do Davi aparece os comentários e você não vê direito ele, né? Só um instante. Bom, pra quem não me viu ainda, que eu tava com o rosto cheio de letrinhas, né? Bom dia. O Cal conduziu a meditação agora de manhã, às 7 horas da manhã. Foram duas práticas de meditação. A primeira foi uma meditação com mantra e a segunda foi um relaxamento conduzido ou meditação conduzida. E o Cal vai já explicar para vocês por que é que a gente decidiu não fazer uma prática de asanas, ou seja, de posturas hoje. Eu vou deixar ele. Ele está terminando o cenário ainda aqui, mas ele já vai sentar. Porque eu vi a luz vindo de lá e achei que estava vazando demais, aí fica a contraluz aqui e escurece o nosso rosto. Cal, por que é que a gente decidiu não fazer uma prática de asanas, de posturas mais fortes hoje? Não, então, como a gente está num período de lua nova, né, e é um período que a gente precisa, é bacana para o nosso corpo, principalmente que a gente está praticando já há alguns dias aqui dentro do retiro, ter esse momento de relaxamento, né, esse momento de pausa, de meditação, aproveitar a lua nova para renovar as nossas energias, para nos preparar para os próximos dias. Então, é um momento que a gente reserva para a leitura, para meditar, né, para relaxar, independente do que de repente você tira esse tempo para não fazer nada, né? Então fica de boas. Hoje é o dia para você tirar mesmo para isso mesmo, relaxar, sem práticas fortes, sem práticas de muita energia. E assim, na tradição do Ashtanga Yoga, né, é recomendado você não fazer asanas, né, as práticas físicas que a gente costuma fazer no yoga. Então, aí dentro dessa perspectiva, a gente achou que seria um bom momento para que a gente tirasse esse dia para falar sobre os nossos centros energéticos, né? Os nossos chakras, e que é super importante dentro da prática do yoga entender isso, né? Inclusive, hoje na nossa meditação, a gente fez um mantra, né, que tem essa relação direta com o acionamento dos chakras, com a passagem da energia, de fluir a energia entre um centro energético e outro, né? Então, é isso, gente. Bom, para começar, o que são chakras? Bom, existem vários estudiosos dentro do yoga, dentro do Tantra Yoga, que vão falar com muita propriedade de chakras, muito mais do que a gente. A gente tem um conhecimento assim, de curioso, de lei. Durante a nossa formação, a gente também tem alguma introdução aos chakras. Falando assim de forma muito geral, chakras são os nossos principais centros energéticos. Os chakras vão estar coordenando, vamos chamar dessa forma, a nossa saúde. Saúde física, a saúde mental, emocional e física, mental, emocional e energético. Certo? São quatro corpos que os chakras vão estar juntos, mantendo essa nossa saúde. E nós temos esses chakras, eles vão estar ao longo da nossa coluna vertebral. São 7 chakras. A gente tem 6 chakras localizados em pontos do nosso corpo, da base da coluna até o topo, e a gente tem um chakra extracorpóreo. Certo? Chakra quer dizer realmente roda de luz, em sânscrito. Então você imagina que esses chakras são, há muitos e muitos e muitos anos, talvez até milhares de anos, representados por bolas, esferas de luz ao longo da nossa coluna vertebral. E Cal, quer complementar alguma coisa sobre o conceito de chakra? Basicamente são essas informações mesmo, né? A gente tem 7, assim, são os principais 7 centros energéticos, mas a gente tem outros pelo corpo também. Mas a gente se concentra mais nesses por conta das questões psicofísicas, das questões que eles evocam, que são questões realmente bastante importantes para a nossa saúde mental, espiritual, física. Então,
eles proporcionam um estado físico, mental e emocional de equilíbrio perfeito quando eles estão alinhados, né? Tem uma função muito útil para a nossa evolução em direção à harmonia interior. Cada um dos 7 chakras está associado a diferentes sentimentos, emoções, desejos, medos. Todos guardam lembranças do que vivemos no dia a dia e que impactam os resultados de nossas metas. Então, o alinhamento dos chakras, o benefício que a gente ganha quando a gente faz esse alinhamento, ele provoca essas reações, né, no nosso corpo, no nosso campo sutil, na nossa mente. Às vezes a gente está com alguma questão, né, que a gente não sabe bem o que é, né, a gente não consegue compreender, e quando a gente vai perceber, é um desses centros energéticos que está desalinhado, né? Às vezes é por conta da correria do dia a dia, a alimentação também vai influir, né? Sono, é importante você dormir bem para você manter a sua energia fluindo de forma natural, de forma equilibrada. Então, ele vai te dar indícios, né, do que você deve fazer. É como se fosse um lugar de procurar sintomas, né? Sintomas do que você está vivendo e que está mudando a sua frequência normal, né? Do dia a dia e tudo, né? Então, as memórias que os chakras guardam, elas nos afetam, né? Algumas memórias, por exemplo, são negativas. E essas situações de sofrimento ou trauma que a gente pode estar acumulando em um determinado chakra, por exemplo, no chakra cardíaco, a gente tem várias situações onde a gente guarda e perturba o funcionamento desses chakras, né? Você quer comentar isso? Eu acho que a gente pode agora já começar falando de cada chakra e a gente vai Enumerando enumerando cada... cada questão que a gente lembra, né? Uhum, Sobre cada chakra. uhum. Talvez vamos começar pelo chakra raiz, pelo chakra base. Sim. Então, chakra base. Tem aquela folhinha, Davi. A gente tem um livro chamado. Acho que a gente já falou desse livro no último. Numa das lives que a gente fez, acho que foi a de domingo à noite, às 18. A gente mostrou os nossos livros, aí um dos livros que a gente estava indicando era esse aqui, o Guia Prático de Posturas de Yoga, né? Então, nesse livro ele vai falar muito da relação entre os asanas e os chakras, né? Como é que a gente pode equilibrar os chakras, né? Que são esses centros energéticos, ó. Você vê que tem em cada região do nosso corpo, são os principais. E aí você imagina aqui como se fosse um rio, sabe? A obstrução desse rio é que provoca adoecimento, provoca determinadas sensações que a gente não deseja. É como se a gente tivesse um obstáculo entre um centro energético e outro. Aí a obstrução desse fluxo de energia é que traz os malefícios. Então, aí o GIP assim, ele é muito completo nesse sentido, né? Ele vai falar muito bem sobre o yoga e a relação com esses centros energéticos. Mas é muito resumido também. Se você quer só ter uma ideia geral, ele é bom. Mas se você quer aprofundar realmente, na internet tem muitos sites legais. A gente está acessando um aqui agora que está dando suporte para a gente nessa teoria, né, no aspecto teórico. E tem outros livros mesmo que vão lidar só com chakras. Aí a gente pode pesquisar e mandar depois. O Cal pode fazer uma publicação com indicações de livro. Deixa eu ver se dá para aproximar para a gente ir falando aqui e vocês verem. Eu acho que não. Não, dá não. Eu posso baixar a câmera. Tu tá com calor? Quer que eu abra a porta? Eu tô com muito calor, gente. Eu não sei. Eu fechei a porta por causa da luz, mas eu tô vendo aqui que ele tá se acabando. Eu não sei se sou eu que tô mais sensível hoje à temperatura ou se a temperatura mudou, tá mais quente, porque eu tô derretendo desde cedo. É a lua nova, é a lua nova. Tudo agora é a lua nova. Vamos pensar que é a lua nova. Jogar essa energia na lua aí. Desligou. Dá pra ver? Pronto, agora só aparece a tela, não aparece a gente. Não, mas aí tu vai mostrando e vai falando. Dá pra ver chakras? Ah, perfeito. Aí, gente, vocês estão vendo? Agora eu acho que vai ficar espelhado aí pra vocês. Talvez vocês não vejam, vão ver contrário. Então, Mas aí é as imagens, né, que você quer mostrar? não, só para as pessoas se localizarem onde é que tá cada chakra, né? Pronto. Então, ó, você quer falar?
Então a gente vai começar com o primeiro chakra, Muladhara. Ó, Muladhara ele vai ficar nessa região aqui, a região da base, né, da coluna, região do períneo, logo aqui embaixo. Então Muladhara, né, e a sua cor, ele é o vermelho, ele corresponde ao vermelho. E é o chakra raiz, é o chakra ligado ao elemento terra, é o chakra base mesmo, ligado à força da sobrevivência, à energia do trabalho. Eu falo até muito para os meus alunos sobre isso, né? Que às vezes você está desregulado do chakra base e aí você está muito no mundo das ideias, sabe? Você não está conseguindo desenvolver alguns projetos de trabalho, projetos ligados à questão realmente da sobrevivência, né? Alimentação, o corre-corre do dia a dia que a gente tem para manter as nossas necessidades básicas supridas, né? Neste centro são ativados a vida e a força. Trata também de bens materiais, prisão de ventre, raiva, medo de perder algo. Então a questão do medo também ela é muito relacionada a esse chakra, né? Porque quando a gente está muito quando o chakra base tem relação com a estrutura, então você fica em desequilíbrio, você fica com medo, né, de perder aquilo que você já construiu, aquilo que você já tem, né? Inclusive nesse ano que a gente está vivendo, né, linkando aqui com a ideia do tarô, né, foi um ano que é o ano da torre, né? O ano da torre é ligado justamente a essa questão da estrutura, né? Da possibilidade da torre ruir, de a gente perder essa estrutura, essas ideias que a gente tem de estabilidade, né? Seja no emprego, né? Muita gente joga a estabilidade, por exemplo, num concurso público. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, a gente não sabe como é que vai ficar essas questões, né? Então, a instabilidade, ela ruiu com a torre, e aí a gente tem que tomar cuidado com o nosso Muladhara, manter ele em equilíbrio para a gente não se perder nesse momento de mudança, né? Então, também tem relação com prazeres sensoriais, como comida, bebida, né? A pessoa que está bebendo muito, né? Álcool, por exemplo. A pessoa que está comendo muito pode estar com desequilíbrio no chakra base. Seu hipofuncionamento, sua baixa energia, pode gerar ações que girem em torno de pouca resistência física, insegurança, falta de força, de vontade e até a sensação de não pertencimento. Nesse chakra ficam presas todas as energias inferiores e densas: ódio, inveja, olho gordo, magia, é o que o texto que eu estou lendo aqui, que são mandadas para nós, né? Forças exteriores, né? Às vezes se acumulam nesse lugar. Adquiridos em lugares e na convivência com pessoas de comportamentos negativos, né? Então, o chakra base ele também é um ponto de acúmulo de energia dos outros, né? Energia que vem desse contato, né? Com outras pessoas, outras forças externas. Então, é algo de manter o contato. A gente vai voltar para a tela para vocês verem a gente, tá? Aí o Davi vai falar um pouco do próximo chakra. Tu quer usar esse computador para falar? Pode botar aí na sua frente. Vocês estão vendo Davi? Ops. Aí. Bom, gente, o segundo chakra, ele fica aqui também chamado de chakra sacral, porque ele vai ficar na altura do nosso sacro. Ou seja, localizando lá, tentando localizar com a coluna vertebral. Ou seja, a gente tem o cóccix, que é esse ossinho final aqui do final da nossa coluna. Um pouco acima a gente já vai ter o sacro. Então, o chakra sacral, ele vai ter... O Carl esqueceu, acho que o Carl esqueceu de falar que cada chakra também vai ter uma cor específica, vai ter tem um elemento também que rege cada chakra. Então, como ele falou antes, o primeiro chakra, a cor é o vermelho. Então, se você sente que você está com esse chakra, com o chakra base, em desequilíbrio, se as coisas relacionadas a esse chakra, que ele citou várias, estão em desequilíbrio, você pode, inclusive, usar pedras de cor vermelha. Eu tô com a pulseira aqui, que é a pulseirinha dos chakras. Aí tem uma pedrinha que é a cor vermelha, que representa o primeiro chakra, o chakra base. Então você pode usar a cor vermelha para fortalecer esse chakra, para puxar a energia desse chakra, trazer equilíbrio. Durante suas práticas de yoga,
o professor, normalmente o instrutor de yoga, ele vai te conduzir naquele momento para você levar sua atenção para aquele chakra que está em desequilíbrio. No caso do Muladhara, ele vai dizer, leve a atenção para o seu chakra raiz. Você pode, inclusive, comer alimentos que estão mais relacionados ao elemento terra, como tubérculos também. Isso vai te ajudar a equilibrar mais esse elemento, vai te dar mais aterramento, como a gente costuma falar, certo? Isso é um complemento. Subindo agora na coluna vertebral, a gente chega no segundo chakra, que é o chakra sexual, umbilical, também chamado. E ele vai estar, a altura dele, como eu já falei, é logo abaixo do umbigo, certo? A cor é o laranja, ele é representado pela cor laranja, então, pedras de cor laranja. Deixa eu mostrar aqui o símbolo dele, ó. Aqui, ó. Olha como é lindo. Não sei se dá pra vocês verem. Tem várias pétalas, né? Aliás. Tem várias pétalas. Isso. Ele é o chakra da criatividade, do ser. O que é que esse chakra em desarmonia, o que é que ele pode trazer? Ele vai trazer disfunções, pode trazer disfunções sexuais, problemas de pele, hemorroidas, problemas renais, falta de autoestima, problemas com o feminino, obsessão, abuso, poder pessoal baixo, como não acreditar em si mesmo, entre outros distúrbios. Então, esse chakra, ele vai estar relacionado a isso. Eu diria, sintetizando, né, que ele está relacionado muito aos relacionamentos íntimos e o equilíbrio emocional. Então, se você está com isso em desalinho, certo? Fortaleça esse chakra durante a sua prática de asanas para tentar buscar esse equilíbrio. Leve essa energia para esse chakra. E de acordo com a prática, você pode até sentir de fato uma melhora nessas questões que estão em desequilíbrio, ou quando a gente fala de desequilíbrio, pode estar tanto muito baixo, esse chakra pode estar hipoestimulado, como ele pode estar superestimulado. Aquelas pessoas com a sexualidade, com a libido muito aflorada, ou que só comentam sobre coisas relacionadas a sexo, às vezes em momentos inoportunos. Você provavelmente está com esse chakra também em desequilíbrio, junto com outro chakra que a gente vai já falar, certo? Quer complementar? Eu acho que nesse momento, né, se você sente alguma dessas informações ressoarem em você, não, nossa, eu acho que esse aí é uma sintomática que eu estou possuindo. Além do yoga, você pode estar buscando outras fontes de terapia, o reiki, é possível você receber reiki à distância, o Theta Healing, né, tem profissionais de Theta Healing que também estão atendendo online. Então tem várias outras formas de você estar restabelecendo essa energia dos chakras, né? Além de você fazer uma pesquisa pessoal, né? Porque eu sempre recomendo que você deixe sua intuição bem aberta para essas informações e use elas de forma que realmente vão lhe trazer contribuição. Se você sente que essas informações podem lhe ajudar, lhe auxiliar nesse momento, aproveita e tenta pensar sobre elas, né? Pensar formas de estar lhe auxiliando, mas de uma forma intuitiva. Usa a intuição para ver que caminho buscar nesse momento, tá bom? Também sem pressão, tá? Então, ó, o terceiro chakra, plexo solar manipura. Eu tinha falado, né? Claudine me ajudou a reequilibrar o meu chakra, o meu plexo solar manipura. Então a sua cor é o amarelo. Eu amo amarelo. Vocês veem que até a foto da divulgação desse retiro é amarelo, né? Eu tô todo de amarelo, trabalhado no amarelo. Então ele está localizado abaixo do externo. A sua cor é o amarelo solar. E ele é o centro de sabedoria e do conhecimento. Representa o nosso centro de força e criatividade. Então ele está ligado... ele mesmo, né? Está ligado à mente, está relacionado também com a razão, com emoções fortes, né? A gente sente às vezes uma emoção forte, sente aqui um frio na barriga, né? Aquela coisa de frio da barriga. Pois já é o chakra manipura, já te alertando sobre alguma situação, né? Aí ele está relacionado aos órgãos internos, né? Como o estômago, fígado, rins, pâncreas. É portador de nossas emoções e se estiver em desarmonia, podemos estancar nossos sentimentos, gerando assim problemas digestivos, bulimia,
pancreatite, diabetes, artrite e outros. Né? Problema digestivo é quando a Claudine tinha percebido, né? Porque a Claudine ela é terapeuta Reiki também, além de ser acupunturista. Então, quando ela fez o Reiki, ela percebeu que o meu chakra, o meu Manipura, né? Meu terceiro chakra estava em desequilíbrio, né? E eu estava realmente com um problema digestivo, né? Então, para você ver, né? Como isso tem todo um fundamento, né? Como tem toda uma razão de ser e a gente pode usar isso para nos beneficiar, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. As qualidades, né? Autoestima, brilho pessoal, cooperação. Então, quando esse chakra tá bem, ó, a autoestima tá show. Áreas do corpo, eu já falei, né? Estômago, fígado, intestino. E os asanas. A gente nem falou dos asanas do outro, né? Mas aqui eu vou falar do Manipura. Torções e flexões laterais. Então as torções elas vão favorecer muito os órgãos internos, né? Quando a gente faz as torções laterais, geralmente a gente está fazendo essa torção no corpo, ela promove a eliminação de toxinas e é sempre bom tomar muita água depois de práticas onde você faz muitas torções, né? Porque geralmente quando você realmente faz a torção, você acaba eliminando alguns líquidos, né? As toxinas vão sair e é isso, acho que para Manipura, por enquanto, é isso que eu tenho a falar. Pois é, complementando o que o Cal falou, o plexo solar, ele costuma ser aquela esponjinha de energia. É como se fosse a antena parabólica dos nossos chakras. Tal. Se você sintoniza em determinados canais mentais seus ou dos outros, você pode absorver muita coisa ruim, mas você pode absorver muita coisa boa também. Então você tem que balancear o que é que você vai sintonizar na sua antena parabólica chamada de plexo solar. Então, realmente é muito comum. Eu tenho vários problemas digestivos na altura também do plexo solar e eu já tinha por mim mesmo identificado que esse é um plexo muito problemático para mim. Que Davi, na minha prática de asanas, eu tenho que estar o tempo todo buscando asanas que equilibrem o meu plexo solar. E o que o Cal falou, outra coisa que eu acho que exemplifica bem que as pessoas que me falaram as primeiras vezes, a professora Messi, minha professora na formação, ela sempre dizia que grandes oradores, normalmente quando vão falar para grandes plateias, grandes líderes, eles costumam colocar a mão nessa região aqui, certo? Que é a região do plexo solar. E exatamente ele coloca a mão, depois troca, que é para proteger as pessoas para protegê-lo daquela energia que pode estar chegando ele ali naquele momento de grande exposição. Eu sou professor, assim, além de ser instrutor de yoga, eu sou professor para estudantes, né? E estudantes de química, bioquímica. Então, quem é professor percebe o quanto a gente sai desgastado de uma sala de aula. A gente realmente se sente sugado energeticamente. Às vezes você nem fez muito esforço, mas você continua saindo se sentindo exaurido, sem energia. Todo colega professor, colega professora comenta isso. É porque realmente você tem ali normalmente 30, 40, 50 alunos que estão sugando o que tu pode dar. Aí você sai ali demandado. Né? Então eu diria que além da posição central dele, dentre os sete chakras, eu acho que nos dias de hoje, na sociedade que a gente vive, é um chakra muito exigido e facilmente a gente está deixando ele entrar em desequilíbrio. Então procurem, de fato, quando estiverem fazendo as práticas que Cal falou, das torções, especialmente as torções, procurem focar nesse chakra, na luz que ele emana, essa luz amarela, levando essa energia, levando esse equilíbrio, para você buscar se restabelecer e estar bem, né, no seu dia a dia. Vamos para o próximo chakra? Vamos. É você. O próximo chakra é o quarto chakra. Isso também é maravilhoso. Que é o Anahata, que é o chakra cardíaco. O chakra cardíaco, a posição dele vai ficar aqui, é fácil de mostrar, que ele vai ficar aqui no externo, no peito. E o chakra cardíaco, ele liga, é o primeiro elo de conexão entre o corpo físico e espiritual.
Se você prestar atenção, vou levantar um pouquinho, ele fica realmente, a gente costuma dizer de chakras inferiores e chakras superiores. Aí ele fica a conexão entre os chakras baixos e os chakras elevados, porque daqui para cima a gente começa a falar de chakras que têm um contato maior com o plano espiritual. Então esse chakra é como se fosse a fronteira. Que cor que rege esse chakra? É o verde. Então, as cores verdes, né? Cal gosta de fazer uma visualização, alguns professores também fazem muito essa visualização de quando você está fazendo alguns alongamentos, algumas preparações que você faz as aberturas de peito. Liberar o peito. Você faz assim, né? Libera o peito. Libera as emoções, a Isso. sofrência. Então, nesse momento aqui, você está realmente tentando buscar um equilíbrio do seu chakra cardíaco, a Anahata. E você pode, alguns professores também fazem a visualização com a cor verde. Dessa cor verde que vai aumentando, emanando. E essa cor verde, ela se espalha por todo mundo, mostrando que, de fato, esse plexo, ele começa a transcender do corpo físico para ir para o plano espiritual, para o plano da união com os outros seres. Uma coisa relevante de falar é que esse chakra, ele está ligado, todo chakra está ligado a uma glândula. É porque é muita informação, gente, a gente acaba esquecendo. Mas todo chakra está ligado a uma glândula. E o chakra cardíaco, ele está ligado ao timo, que fica bem por aqui, o timo. E o timo, ele está relacionado a um sistema imunológico saudável. Então, se o seu chakra cardíaco está em desequilíbrio, você pode estar com a imunidade baixa, você pode estar com algum desarranjo imunológico que pode facilitar o estabelecimento de uma doença autoimune, ou de propiciar que algum micro-organismo, não sei se eu falo isso, algum vírus te ataque. Mas é um momento de você fortalecer o seu chakra cardíaco, fazer muita abertura de peito. Proteger. Certo? Então, deixa eu ver se eu estou esquecendo. Quando o seu chakra do coração está em total harmonia com os demais chakras, você se torna um canal de amor universal. Você ama com vontade de dar alegria sem esperar nada em troca, pois se sente realizado em poder ver o outro feliz. Ou seja, você percebe que é um chakra que começa a realmente transcender o eu. Você começa a perceber que, de fato, se desfaz. O outro começa a se desfazer, porque você entende que se o outro está bem, você também está bem. Quando ele está em desarmonia, você começa a se sentir muito vítima, você começa a ficar o tempo todo vitimizado. O mundo ninguém me ama, eu não mereço isso, por que isso vai acontecer logo comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, por que isso acontece comigo? Só deveria vir coisa boa para mim. Normalmente ficamos tristes e deprimidos, com medo de sermos rejeitados e excluídos. Começa a carência também aqui. Está em desarmonia esse chakra pode nos causar também alguns problemas, né, de saúde, como eu já falei. Os imunológicos, problemas respiratórios, problemas nas mamas. Está muito relacionado, queridas, ao desenvolvimento de câncer de mama também, certo? O desequilíbrio desse chakra. Há dores nas costas e nos ombros. E acho que é isso. Quer complementar, Cal? Sim. Por exemplo, costas. É muito visível quando alguém está com desequilíbrio, né? Nesses chakras. Geralmente ele está se protegendo, né? Ele está encurvado, ele está, né, guardando aquela emoção meio que afunda ele, né? Ele não consegue abrir o peito, não consegue trazer o peito aberto para as situações, né? Para o amor, para as relações. Então ele se fecha, né? Então alguém que está em desequilíbrio às vezes é bem perceptível, né? Geralmente quando a gente está numa prática de yoga e a gente percebe, né, algum aluno nessa situação, a gente tenta trabalhar muito a abertura, para que ela consiga realinhar, né? Que ela consiga obter mais resultados durante a prática e reequilibrar esse centro energético tão importante, né? Então, flexões para trás, flexões laterais também são muito importantes para essa abertura, né? Então, é isso, gente. É bem, bem, bem interessante, bem importante manter o equilíbrio desse chakra. O quinto, o chakra laríngeo, Vishuddha. Olha, Vishuddha também é bem importante, porque às vezes a gente está com aquelas dores de garganta, né?
tem crise de garganta, às vezes não consegue falar uma coisa, aí reprime, né? Aí a gente começa a sentir uma dor na garganta e não sabe de onde foi, mas às vezes é uma questão até emocional mesmo, de você não estar conseguindo se expressar, né? Então o Vishuddha ele tem muita relação com essa questão da expressão. Ele é localizado na garganta, sua cor é azul claro, e este centro está ligado à glândula tireoide. Então problemas na tireoide podem também ser resultados desse desequilíbrio do Vishuddha. Então afeta o poder da fala. É a ligação entre o nosso mundo interior com o exterior, que é a comunicação, né? O poder das palavras são lançadas para fora do centro de poder e estão sempre prontas para serem concretizadas, né? Aí crítica, elogio, palavras de amor, tudo que a gente expressa vai influenciar a Vishuddha, até o que a gente não expressa porque a gente recolhe, né? Então o Vishuddha ele tem essa relação muito direta com a comunicação. Também encontramos em contato com a voz interior e com a escuta, né? E também escutar as pessoas, tanto escutar pessoas pelo positivo de você estar auxiliando elas, como no sentido de você estar ouvindo coisas demais, sabe? E não conseguir refletir sobre aquilo, refletir no sentido de devolver uma ideia, né? Não interagir aquela ideia que a pessoa lhe mandou e você recolhe aquilo e não consegue expressar nada para manter a comunicação e o diálogo, né? Medo, de novo, olha o medo. O medo ele é algo que realmente nos abala, né? Ele tira a nossa imunidade, ele cria várias situações de doença, a culpa, timidez, crenças de inferioridade. Isso tudo é resultado do desequilíbrio de Vishuddha, né? Então, o mau funcionamento, né, desse chakra ele pode provocar diversas situações negativas na nossa vida, principalmente onde no nosso profissional, né, que a gente tem uma relação atual, né, muito importante a comunicação. Se você está vestido de desequilíbrio, você não vai conseguir expressar suas ideias de uma forma viável, né, dentro daquilo que você se propõe a fazer. Então o ideal é você manter o equilíbrio, ter atenção, né, a esse lugar, né, da comunicação e perceber, né, o que você pode fazer, né? As práticas do yoga, a própria os mantras são ótimos para você estar trabalhando o Vishuddha, porque você faz vocalizações, né? Inclusive, às vezes tem pessoas reticentes a fazer um mantra, né? Vou fazer o Om, aí a pessoa fica, não, é algo religioso, eu não quero fazer. Mas você pode entender também os mantras como esse processo de vocalização mesmo, como se fosse um trabalho interno da musculatura responsável pela voz, né? Das estruturas responsáveis pela voz. Então, quando você entoa o mantra Om, você está trabalhando toda a região da bucal, a garganta, as cordas vocais. Então, é um trabalho bem amplo, né? Quando você recita o mantra. Então, faz parte do yoga, sim. E é uma parte física, né? Inclusive. Isso. Você quer completar, falar alguma coisa? Eu acho que durante a sua prática de asanas, preste atenção sempre que o professor disser para você olhar para cima durante uma postura de abertura de peito, que você trabalha tanto o cardíaco, quando você olha para o céu, para cima, você também está trabalhando o chakra laríngeo. Mas é importante você também levar essa intenção, porque o corpo físico e o corpo mental tem que entender que você está buscando um equilíbrio daquela região. Verdade. Então, leva essa atenção para esses pontos. O yoga é muito rico. Às vezes o seu instrutor de yoga ele não tem tempo hábil numa aula de falar tudo. Então, às vezes é importante o aluno, a gente está tendo esse momento com vocês, que vocês estão sendo munidos com esse conhecimento para ficarem mais independentes na sua prática pessoal de yoga. Sim. Não dependerem o tempo todo de um instrutor. O instrutor não vai conseguir falar. Imagina isso tudo, conhecimento extremamente volumoso, né? Que leva tempo para você adquirir. Exatamente. Então também não se cobrem. Vocês vão estar tendo a primeira experiência, o primeiro contato com essas informações, mas ao longo do tempo você vai sentir na própria prática. Quando você pratica, você vai sentindo os benefícios, você vai sentindo as mudanças e as suas conexões mentais elas vão estar mais favorecidas para você compreender esse assunto. Para mim, no primeiro momento, quando eu tive contato com esse assunto, para mim era dificílimo, eu não entendia quase nada.
Mas quando foi com o decorrer da prática, percebendo isso no meu dia a dia, de uma forma experimental e prática, eu comecei a entender melhor e comecei a absorver melhor esse conhecimento e reconhecê-lo, né, como algo importante dentro da prática do yoga. Vamos para o sexto chakra? Estamos já terminando. Estamos quase saindo do corpo físico. Vocês anotem as perguntas, tá? Que já já a gente vai abrir para perguntas. O sexto chakra, que é o Ajna Chakra, ele é também chamado, muita gente conhece ele como o terceiro olho. Ele é o terceiro olho. A cor que representa ele é um azul mais intenso, azul índigo, ou anil índigo. E ele é um centro que vai ligar os 5 sentidos, certo? Ele vai ligar audição, tato, olfato, paladar e visão. E vai estar relacionado à nossa capacidade mental, de imaginação, a memória e a concentração. Então, quando você está numa prática meditativa, todo dia, 7 horas da manhã aqui do Retiro, quando você está na sua prática meditativa, você está trabalhando o equilíbrio do seu terceiro olho, Sim. do seu sexto chakra. Então, a gente tem mais uma, digamos assim, uma função das práticas meditativas, trazer esse equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, você vai ter uma memória boa, você vai ter mais concentração, você vai ter mais foco, menos confusão mental. Então, é um chakra que a gente, nossa, nesse momento então a gente tem que trabalhar demais, né? Demais, É o maior centro de comando do nosso sistema nervoso central, no corpo físico. Problemas relacionados vão estar relacionados a medo de ser julgado, a muita rigidez corporal. Eu sou uma pessoa muito rígida, estou tentando há muito tempo que eu venho tentando trabalhar esse meu terceiro olho, o meu sexto chakra, para ser menos rígido, mas quando eu falo rígido é comigo mesmo, sabe? É realmente tentar sair um pouco mais do controle, tentar aceitar essa fluidez, e realmente introjetar que tá tudo certo, que as coisas estão como estão, certo? Por conta do que eu construí, por conta dos meus méritos. Então tá tudo certo. Pensamentos negativos e destrutivos, quando fica vindo recorrentemente, você normalmente tem logo um pensamento negativo, algo destrutivo vindo na sua cabeça de forma recorrente, aí vem logo a vitimização também. Aí relacionado mais à saúde, problemas de visão, dores de cabeça constante, tem muita gente que sofre de crises de enxaqueca. A gente sabe que tem um componente químico e biológico envolvido nisso, gente, também. Mas também tem outros componentes envolvidos, certo? Então, dores de cabeça frequente, falta de concentração, que eu já falei, confusão mental, entre várias outras coisas que a gente já comentou. Dentro da prática do yoga, o que fazer para equilibrar as posturas de equilíbrio? Quando o professor Cal pede, vamos para a postura da árvore, vamos para a postura do dançarino, certo? Você está trabalhando diretamente esse chakra. Tão importante, gente. Tão importante. Eu já sou uma pessoa muito intuitiva, né? Então, eu acho que quando você tem a intuição como uma ferramenta, né, ela vai te auxiliar a trazer outros aspectos que o racional às vezes não traz. Porque às vezes o racional ele te leva numa direção muito fixa, né, uma direção unilateral. E aí quando você abre, né, com a intuição, porque esse chakra também é responsável pela intuição. Quando você abre a intuição, você consegue ver além daquela estrada que você está vendo, sabe? Você consegue ver melhor a paisagem, os detalhes. E você consegue até prever determinadas situações que podem acontecer com você. Evitar situações que não são boas para você também, quando você está com a sua intuição, né, com o seu chakra em equilíbrio, você acaba evitando situações que possam ser negativas, né, maléficas, que possam trazer prejuízos para você, para sua saúde, para sua família. E é bem, bem, bem legal. E postura de equilíbrio, gente, maravilha, né? A postura de equilíbrio. Delícia. Vamos lá, Cal, para o sétimo chakra, para a gente ter tempo de ouvir as... Sétimo chakra, adoro esse número 7, não sei porquê. A localização é no topo da cabeça, tá bem aqui, ó. Né? É o chakra da coroa. É o chakra extracorpóreo, que eles costumam dizer. Sahasrara. Seu vórtice abre para cima, né? Já é a conexão direta com
o além. Isso. Seu princípio básico é a nossa conexão com o universo espiritual. Sua cor é o púrpura. Você vê muitos lugares que pintam de púrpura já nessa perspectiva, né? Os tapetinhos roxos e tal. Já pensa que essas cores já têm essa frequência, né? Inclusive a alfazema, né? É, a Lavanda. lavanda. Geralmente fica uma embalagenzinha roxinha, né? Assim, pra remeter essa... E a lavanda mesmo, ela é uma flor roxa, né? A lavanda é roxa. Pronto, a lavanda é roxa, olha aí. Ligadíssima à espiritualidade. Sua cor é púrpura ou violeta, variando de claro para escuro. E seu símbolo é o lótus das 1000 folhas. Problemas emocionais comuns na disfunção desse centro energético é a incapacidade de acreditar na vida, apegos, ausência de fé, falta de inspiração, problema nos ossos e no sistema músculo-nervoso. Então, essas questões, realmente a questão da espiritualidade mesmo, sabe? Que se você está ausente dessas relações com a espiritualidade, você vai estar muito preso às questões terrenas, né? Isso. O que é mundano, as atividades corriqueiras de sobrevivência. E a gente percebe, né? Acho que todos nós somos capazes de perceber que não só é isso, né? Tem algo além. E esse além às vezes é muito sutil. Para alguns é mais forte, né? Mas para outros você tem essa sutileza, né? Inclusive é uma forma da gente se conectar, né? Melhor com o planeta, com o divino, com o universal, reconhecendo o equilíbrio, né? desse chakra. E deixa eu ver, para equilibrar ele, vamos lá. Posturas invertidas, olha aí a galera que gosta de invertida, tá vendo? Vocês estão no caminho certo, a galera que gosta de trabalhar o sétimo chakra também. e meditação. A gente está evitando fazer posturas de invertida aqui no nosso retiro online, porque a gente está online. Então eu não estou aí perto de vocês estão distantes de mim. Então para fazer as correções e para estar ali mais pertinho, para evitar alguma questão, a gente não está fazendo aqui. Mas você que já é praticante, que você já é experiente, que já fez as práticas de invertida, mantenha. Algumas práticas de invertida a gente ainda está fazendo aqui, né? Eu falei do Shishasana, por exemplo, que é uma prática onde você precisa um pouco mais, um pouso sobre a cabeça. Você precisa mais de força, um pouco mais de estabilidade, mais presença para estar fazendo a postura. Mas algumas posturas, essas posturas mais desafiadoras, a gente não vai fazer. Mas as outras, né, tem algumas invertidas que a gente pode fazer, o Halasana, né, que é o arado, que a gente joga as pernas para trás, a gente até fez esses dias, que também é possível fazer à distância, né, mas também com todo o cuidado possível, né, necessário. Mas a meditação é uma ferramenta extraordinária para você reequilibrar o seu sétimo chakra, Sahasrara. Então, medite. Não medite, assim, você tem esse horário que a gente está meditando junto, que é maravilhoso, porque a gente mantém uma conexão de sangha, né, de grupo, isso potencializa essa energia, mas você tem outros horários. Os vídeos estão gravados no YouTube, você pode pegar aquela meditação e refazer no outro horário, no horário que você sentir que precisa, e tentar buscar essa forma de trabalho, né, desse chakra. Então, use essas informações como guias, né? Todas as informações eu penso como um mapa. Então a gente vai se guiar a partir dessas informações e vai para a direção onde a gente desejar. Porque o mapa é assim, né? O mapa não manda a gente fazer uma coisa. A gente é que decide fazer o caminho observando o mapa. Então observe esse mapa que a gente está dando dos chakras, vê o que é que corresponde com algo que você está sentindo e vai buscar a ferramenta necessária para trabalhar essa situação. Ótimo. Calma, vamos abrir as perguntas? Vamos abrir as perguntas, gente. Olha aí, perguntas. Vou abrir os comentários e aí vocês digitem as perguntas para nós. Enquanto o Cal abre, talvez até venha essa pergunta, mas eu vou me adiantar. Eu diria que nesse momento... Aberto. Eu diria que nesse momento, eu na minha prática, estou tentando trabalhar muito o sexto e o sétimo chakra. Que é, lembrando, o sexto é o Ajna Chakra, que é o terceiro olho, e o que o Cal acabou de falar, né? O chakra coronário, que é o extracorpóreo, que é o sétimo. Porque eles vão estar muito relacionados ao apego, ao medo da morte, a questão de você se manter mentalmente mais equilibrado. Então, na minha prática pessoal, o que eu estou tentando fazer é isso, tentando
realmente meditar mais, tentando focar mais nas minhas práticas meditativas, para tentar manter esses dois chakras bem equilibrados, para mim e para eu poder auxiliar também a quem precisa. E aí a Estamos Mimi, aguardando as perguntas. Mimi disse oi, amores. Vem pra cá, tem aqui meu celular. Você pode Consegue ver? acompanhar aqui. E aí, gente, perguntem, que o tempo tá acabando. A gente tem ainda 5 Tem mais um minutos. tempinho que começou com atraso. Vamos lá, alguma pergunta. Vocês sentem algum ponto de incômodo no corpo de vocês durante a prática? Já pararam para pensar se quando você está fazendo? Eu lembro que tem uma aluna minha que sempre comenta que ela tem muita dificuldade de fazer posturas invertidas, como a vela, como o Halasana, que ele acabou de fazer, que é o arado, que ela diz que sente a sensação de sufocamento nessa postura. Ela não consegue fazer invertida, mesmo aquelas que exigem menos do corpo físico, né? E eu sempre disse para ela que provavelmente é alguma coisa que ela precisa trabalhar no equilíbrio desse chakra aqui, que é o Vishuddha, que é o chakra laríngeo, que é o quinto chakra. Então, se você sente esse desconforto, você tem que respeitar os seus limites, é óbvio, e você vai fazendo as posturas que trabalham no equilíbrio desse chakra aos poucos. Vai no seu limite, vai tentando que aos poucos você vai equilibrando, desobstruindo algum nó energético, mas é sempre aos poucos, sempre aos poucos. Olha, a Aquarela Mulher está perguntando: eu sinto desconforto no pescoço, pode estar vinculado ao chakra? Gente, ó, tudo que a gente fala aqui, a gente não está falando muito a gente está falando mais do plano energético, certo? A gente não isenta você de procurar um profissional da área de saúde, um médico, ou mesmo alguém que trabalhe na perspectiva mais holística, como o Carl já falou, um acupunturista, uma pessoa do Reiki. Mas dentro dos campos energéticos, pode ser sim que se esteja em desequilíbrio o seu chakra laríngeo. Aí lembra que a gente comentou, né, que o chakra laríngeo está muito relacionado a como você se relaciona verbalmente e mentalmente com o mundo. Se você é aquela pessoa que engole muito sapo, se você é aquela pessoa que tem dificuldade de se expressar ou que fala demais, isso também pode ser um problema, gente. Você fala demais, quando você espera, você acabou falando coisas que não deveria falar. Isso acaba realmente trazendo um desequilíbrio para essa região. Então, durante a sua prática de yoga, eu te aconselharia a fazer, por exemplo, tem uma postura que não dá para mostrar aqui, que é a postura do peixe. Que a gente deita, você deita no chão e você vai levar o topo da sua cabeça no chão. Ou seja, você alonga bastante o seu pescoço. Ou seja, uma postura que trabalha muito essa região aqui, no equilíbrio do quinto chakra. Então, se você percebeu, já é um grande caminho já esse desconforto. Aí sempre que você fizer as suas práticas, você perceber que está exigindo do seu pescoço, você leva a intenção para o equilíbrio desse chakra. Aí procura focar bem qual é a cor desse chakra, usa mais pedras dessa cor, tenta se conectar com esse chakra. Talvez ele esteja um pouco esquecido dentro do teu corpo, por isso que ele está precisando de mais atenção, mais cuidado. A Diana está perguntando, ela diz que tem dificuldade em posturas de equilíbrio. E aí, ela não, na verdade, ela não fez uma pergunta, né, Diana? Você está só colocando isso. A dificuldade de postura de equilíbrio tem uma questão também de fundo emocional, muitas vezes, né? Tipo, falta de confiança naquele momento onde você está usando apenas um apoio para sustentar. Tem também a questão física mesmo, de musculatura, de ainda não estar treinado, não tinha treinado o suficiente para manter a estrutura, né, do corpo naquela posição, porque exige um pouco mais de força para você se manter. Imagina, trazer todo o peso do seu corpo para uma perna só, né? Ou então quando a gente faz o dançarino, que a gente traz o projeto do corpo para frente. Então é uma coisa que é combinada com várias situações, mas também é um indício de desequilíbrio, né, do chakra, principalmente do sexto, né, o ajna. Então pensa nisso, né? Pensa como é que está a sua intuição. Você está usando a sua intuição?
Sua intuição ela tá bem alinhada com seus propósitos? Porque racionalmente às vezes a gente se coloca numa determinada situação pelas questões que são necessárias, né, para aquilo acontecer. Mas às vezes tem algo que nos diz que não é bem isso. Eu estou indo porque racionalmente tem parará, tem que fazer isso. Mas talvez tenha alguma questão que você está renegando, por exemplo, algo que está ali no seu subconsciente, que ele diz que aquilo não é para você, mas você está insistindo. Então, reveja posicionamentos, pense como é que você está usando a sua intuição e até anote, né? A gente às vezes recomenda fazer um pequeno diário, né? Tipo, pensando nessas questões, né? Fazendo esses asanas e tal, e estou tentando trabalhar determinada situação. Aí eu vou anotando, vendo como é que eu estou nesse dia e tal, para meio que eu entender, né? O que é que está em desequilíbrio, o que é que eu preciso fazer, né? E a mesma coisa que o Davi falou, né? Tipo, não só vai procurando várias informações, tá? Outros profissionais também da área, que aí você vai tentando, desvendando isso. E as posturas de equilíbrio são ótimas, você pode fazer à vontade, né? A postura da árvore, maravilhosa. Você pode lavar um prato fazendo a postura da árvore. Inclusive até tem uns memes do cearense, né? Que o cearense faz a postura da árvore sem saber que é yoga. Na questão da Diana, complementando, que eu vejo, né, que a Diana, ela, desde quando começou o nosso retiro online, ela está presente, acho que todas, eu sempre vi Diana em todas as práticas, especialmente nas práticas meditativas. Então, Diana, você está no caminho certo para talvez sanar algum desequilíbrio, se por um acaso você estiver mesmo, né? As práticas meditativas são excelentes para trabalhar com isso, com confiança também, com equilíbrio mental, equilíbrio na questão mesmo biológica. Então, continua nesse caminho, Diana, continua meditando, levando a intenção para o teu sexto e sétimo chakra, que logo logo você vai ficar bem mais confortável nessas posturas de equilíbrio. A Nath Saturnino está perguntando como posso usar as pedras para ajudar nos chakras. Como é que eu uso? Normalmente eu sei qual é o meu calo, entendeu? Eu sei assim, digamos que eu já confessei para vocês aqui no começo que o meu plexo solar está sempre um pouco em desequilíbrio. Aí eu procuro usar as pedras que elas atuam na energização desse chakra. Como é que eu uso? Eu pego, por exemplo, um quartzo rosa, que é muito simples de achar, é uma pedra de baixo custo também. Então, o que é que eu faço? Normalmente eu lavo em água corrente, água limpa, potável, corrente, deixo secar no sol e depois que seca, eu energizo. Ou seja, eu jogo uma intenção ali. Você tem que jogar uma intenção, porque na verdade você vai estar mexendo com a sua cabeça. Assim. Entendeu? A pedra é como se fosse um condutor, condutor, um meio hábil para poder você entender que você precisa lidar com essa questão, certo? É quase como alguém que amarra uma fitinha no dedo. Há quem fale que acredite, né, que realmente vai ser energia dali, vai se emanar. Se cada um jogar a crença que acha que pode, né, naquele material. Então, eu tenho um quartzo rosa imenso na minha sala de trabalho. Porque é um lugar que eu estou muito exposto emocionalmente, que eu recebo muitas influências energéticas o dia todo. Então eu tenho esse quartzo, vez por outra eu pego ele lá, eu tenho um pequeno altar na minha salinha de trabalho, eu lavo ele de vez em quando, vou lá, energizo, jogo a minha intenção ali e é assim que eu faço, certo? O que eu sempre digo, jogo uma intenção. Porque essa intenção é como se estivesse jogando no espelho, está voltando para você, certo? Então, mais perguntas? Deixa eu ver. A Peps está falando aqui. Claudine, amada, beijo. Gratidão, viu? Tem um exercício do Hermógenes, carregamento energético do plexo solar. É simples e muito bom. Ela está falando desse exercício. Eu não conheço esse exercício, Claudine. Manda pra gente falar aqui sobre ele. Ou então a gente abre, não sei se dá para abrir. Deixa eu ver. Claudine, eu vou tentar abrir aqui para você entrar.
Ai, não é aqui não, é no outro. Ela tem que. Eu acho que ela tem que solicitar. Claudine, vê se tu ensina pra gente esse exercício. Agora vai já cair, tá? Vai já cair. Será que a gente consegue? Manda a solicitação.